DIGcast no ar, o seu podcast de empreendedorismo feminino, onde a gente fala sobre todos os assuntos que permeiam a vida das mulheres e dos homens também, porque temos homens que amam o DIGcast. E aqui a gente fala de trabalho, de carreira, de maternidade, de amenidades. O que mais, Thiago? Fofocas edificantes. Fofocas edificantes é muito maravilhoso. E, gente, hoje... ela está entre nós, a médica pediatra, abraço direito das mães, que salva a gente, né, Thiago? Semana a nossa sim, médica! semana também, que não deixa a gente ir embora de um PA sem exames e sem diagnósticos precisos. É ela, gente, Renata Bedran, a pediatra mais amada do Brasil! Põe uma luz, gente, põe uma luz na hora que vocês colocaram essa mulher. Bem-vinda, Rê! Muito obrigada! Bem-vinda, Rê, prazer enorme ter você aqui com a gente, você que, como a gente disse, tá aí na nossa vida nos salvando, né, Thiago? Exatamente. E esse é um papo que a gente vai falar muito, né? A Rê tem aqui um papel fundamental como pediatra, digníssimo, mas a gente vai falar muito também sobre transição de carreira, a gente vai falar sobre burnout, a gente vai ter vários assuntos que a gente vai trazer aqui, né? Sobre empreendedorismo, como que a gente vira essa chave, como a gente tem tantas mulheres aqui que são profissionais da saúde, que não se veem como empreendedoras. Então, a Rê tem muito a contribuir em todos esses assuntos, então fica aqui com a gente, eu tenho certeza absoluta que esse vai ser um papo incrível. Exatamente. E assim, eu ia ler aqui um pouco da trajetória profissional da Rê, para vocês entenderem o que é essa mulher. Essa entidade. Essa entidade. Então, a Rê, além de tudo, além de médica pediatra casada, mãe de 2, foi professora da Faculdade de Medicina por mais de 8 anos, fez mestrado e doutorado em saúde da criança e do adolescente, foi coordenadora da residência médica em pneumopediatria. E assim, vamos deixar ela falar, né, Thiaga? Que eu acho que ninguém é melhor do que você mesma pra falar. Conta um pouquinho pra gente. Se apresenta aí pra nossa audiência, Rê. Gente, primeiro eu queria agradecer o convite. Foi, assim, um prazer imenso estar aqui com vocês. Vocês são muito queridas e muito importantes, né, assim, nessa minha transição mesmo de carreira. Sou pediatra, sou pneumologista pediátrica, fiz doutorado na saúde da criança e adolescente, mestrado e doutorado, e tive aí uma carreira acadêmica por muitos anos, né? Fui professora muitos anos e trabalhei a minha vida toda em hospital. Desde que eu formei, eu continuei no hospital, e aí eu fui coordenadora de pronto-socorro, coordenadora de residência de pneumologia pediátrica, e fui ficando mesmo no hospital. Mas aí chegou uma hora que eu tive que mudar um pouquinho o meu rumo, e eu sempre tive consultório, mas eu nunca tinha me dedicado exclusivamente ao consultório. Então, em 2022 foi quando surgiu a oportunidade, e aí eu acabei fazendo a transição exclusivamente para consultório. Que legal. Ô, Rê, e você não sabe disso, mas antes da gente começar aqui, deixa seu arroba, a gente sempre pede para as nossas convidadas deixarem um arroba para todo mundo que tá escutando aqui também te achar nas principais redes sociais que você está. Ótimo, o meu é @Renata Bedran, né, eu comecei a mexer no Instagram tem uns 2 anos e tô fazendo agora dicas para pais, mães, sobre pediatria e pneumologia pediátrica. Então é bem legal, são dicas rápidas, práticas. Eu amo! Eu amo também. São dicas rápidas, práticas, e eu acho que ajuda, sim. Então é @Renata Bedran. Não, você não acha, você pode ter certeza, pode falar isso com propriedade, que seu Instagram ali é fonte de conteúdo riquíssimo e de procedência, né, gente? Mais que ser um conteúdo rico, é um conteúdo de procedência. Bedran com N no final, tá, gente? Pra achar. E, Rê, você tá falando aí sobre, né, essa parte de transição e de como que você fez isso, e muitas vezes a gente não sabe o impacto do que uma história que a gente traz aqui no DIG, uma história como a sua tem na vida das outras pessoas, né? E teve um dia, a Bru nem vai lembrar disso, a gente tava na Espiral, a gente tava num café, e aí a gente tava ali conversando, trabalhando ali e tal, e passou uma conhecida minha, e ela é médica, e ela tava passando com o envelope na mão, e ela tava meio esbaforida, aí ela parou pra me cumprimentar e tal, eu falei, e aí, Joy, não sei o que, nananã. E aí ela falou assim, nossa, Nath, tô indo agora, porque ela é médica também, ela falou assim, nossa, eu tô indo agora levar aqui a minha carta lá pro hospital tal, que eu tô saindo, minha carta de demissão. Eu lembro disso. Que eu tô saindo, e, putz, que momento difícil pra mim. Difícil. Aí eu peguei e falei com ela, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. A Renata, do DIG, fez isso, e não, vai com fé e tal, tá tudo certo. E, enfim, e aí eu e a Bruna voltamos a conversar, e depois de muito tempo, eu fui encontrar com ela num lugar, assim, ela olhou no meu olho e falou assim,
Você não sabe o tanto que foi importante aquilo que você me falou no dia que a gente encontrou. Olha só. Olha como que a gente, às vezes, não tem dimensão de como que, às vezes, a pessoa escutar uma história como a sua, né, Rê? Então, a gente quer muito que as pessoas aqui tenham acesso a isso também. E como a gente vê que, principalmente para profissional da saúde, é difícil virar essa chave, assim, de falar assim, pô, eu sou uma empresária, eu sou empreendedora da minha carreira aqui. Ô, Nath, né? e é difícil mesmo, porque assim, a minha história, minha mãe, ela é médica pneumologista pediátrica, e ela é formada e aposentada na UFMG. Então, a vida inteira dela foi como professora da UFMG. Acadêmica, né? É, a vida acadêmica. E aí, quando eu falei com ela que eu tinha tomado a decisão de pedir demissão, todo mundo achou que eu tava doida. Falou, você tá doida? Você é mulher, você vai pedir demissão de um concurso? Olha. Como assim? Né, assim, você já tem, né, sua história aqui, você já, enfim, né, tu conhece todo mundo, já sabe como o serviço funciona, sua vida já tá Pronta. Pra que você vai usar? né? E aí foi muito difícil. Então, realmente, assim, é muito difícil a gente tomar essa decisão de abrir mão de um concurso, de sair da área de conforto, né? Então, que bom que ajudou essa colega, mas não foi uma decisão difícil, né? E o que te motivou, Rê? Você contou pra gente que você teve um burnout aí mesmo, mas fala mais pra gente, o que te motivou a deixar... nos bastidores, contou nos bastidores, agora todo mundo vai saber. Mas o que te motivou a fazer essa transição? Foi assim, eu tava no momento onde a gente quer abraçar o mundo, né? Então, primeiro a gente investe na carreira, aí depois a gente começa a ser mãe, a gente continua investindo na carreira, mais a função de mãe, mais mulher, mais dona de casa, mais esposa e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, eu resolvi fazer doutorado. Então, além disso tudo, aí veio a pandemia, eu fazendo doutorado com essas 1000 funções. Chegou uma pessoa para mim e falou assim, Renata, você quer ser mãe, dona de casa, mexer em consultório, ser professora, fazer doutorado, escolhe um, não dá para ser tudo. Eu fiquei pé da vida, falei que eu ia mostrar que eu dava conta e entrei no burnout, sabe? Aí eu entrei no burnout, fiquei muito cansada, muito estressada, e aí meu filho mais novo chegou para mim e falou assim, mãe, eu não te vejo mais. Você sai de casa, eu tô dormindo, porque eu tinha que bater ponto 7 horas da manhã, você chega em casa à noite, você só grita, você não conversa com a gente, porque eu estava cansada, eu queria que obedecesse, eu queria naquele momento tomar banho, naquele momento comer, e criança não é robô, né? Então a gente tem que ter paciência. Ele falou assim, você só grita e eu não consigo te ver. Aí o meu mais novo virou para mim e falou assim, mãe, você tá uma chata. Aí eu falei, bom, tá no momento de eu pensar. Aí fui pra terapia. Entrei na terapia, o terapeuta foi, a gente conversando e falou, Renata, escolhe quais funções são prioridade na sua vida. E eu vi que a maternidade era uma prioridade para mim. Porque eu ia pro consultório, eu ia trabalhar e eu falava assim, gente, eu tô cuidando do filho de todo mundo. E os meus filhos estão ficando de lado, né? Então, assim, eu tenho uma equipe de apoio que é maravilhosa, graças a Deus, e foi o que me possibilitou também ficar muito fora de casa. E aí, depois que meu filho falou isso, eu falei, bem, pra mim chega. E aí eu fiz a opção de abrir mão de concurso, de ser professora e de tudo mais, terminei o doutorado e fui pro consultório, porque eu amo consultório, eu gosto de cuidar de família, eu faço do meu jeito e eu tenho meu horário. Então, se hoje eu consigo vir aqui, é porque eu consigo fazer meu horário. Se eu consigo levar meu menino à aula, é porque eu consigo fazer meu horário. Então, assim, claro, tem a demanda de casa que é gigante. Eu não, né, assim, eu raramente deixo responder um paciente, só quando passa a mensagem mesmo. Então, assim, eu procuro dar atenção dentro e fora do consultório. Então, isso também me demanda um pouco fora. Mas isso me permitiu ter um horário mais flexível. E, nossa, e muitas vezes, né, na hora que você falou isso, a gente nem percebe, né? Porque tem uma menina lá uma membra do DIG, né, que ela falou isso. Ela falou assim, eu conheci a Renata antes do DIG e ela foi a única médica que me olhou como mãe. Ela falou, todos os médicos que eu falava assim, minha filha tem alguma coisa de errado, minha filha tem alguma coisa de errado, e falava comigo. Quem que é. Você tá louca. E todo mundo olhava, ela falava assim, eu tinha a sensação que todo mundo olhava pra mim e falava assim, essa mulher tá louca, a filha dela não tem nada. E ela falou assim, a Renata foi a única pessoa que me olhou com olhos de mãe e de médica e falou assim, eu acredito que tem alguma coisa de errado na sua filha. E a filha dela tinha um negócio super sério, né? E foi por esse olhar. E muitas vezes, né, é o que você falou, você tava com esse olhar de cuidado pro outro, né? E em casa, você não tava conseguindo. Não tava conseguindo dar conta dos meus, né? Entregar isso. Isso. E aí eu comecei a estudar, a conversar com amigas. Aí uma amiga minha que tá no DIG desde o início
falou, vai pra lá. Ela ainda brincou, falou assim, não tem pediatra lá? Mas tem de tudo, você vai ver assim, é um mundo diferente, né? E assim, a gente acaba ficando só no meio, às vezes, né, da medicina mesmo, e a gente fica ali no trabalho, casa. Então aí, em 2022, foi quando eu resolvi pedir demissão, foi em junho, eu entrei em maio no DIG, um mês antes. E aí eu, abri a cabeça, né? Aí a gente vai, conversa com muita gente, faz muito networking. Eu conheci, assim, pessoas maravilhosas que eu até hoje trabalho, né? Assim, a Rafa fez meu site. Tá aí com o site. Então, assim, a gente acaba conhecendo muita gente. E aí eu conheci vocês que super abriram as portas, né? Foram, assim, super, nota 1000. E aí... Nossa, assim, só tenho que agradecer, porque foi muito, muito, muito bom, sabe? Assim, ter tido... E eu super indico o DIG, tem muita gente lá que fala, me liga, Renata. Eu falei, gente, é uma forma da gente viver outras coisas, né? Assim, enxergar o mundo de forma diferente. É impressionante, assim, o tanto que a gente abre a cabeça. Ô Rê, e você falou aí que faz parte do seu trabalho olhar, responder às mães. A gente sabe que mãe é um ser que demanda, né? Principalmente as mães de primeira viagem. Faz parte do seu trabalho. Então, você tem um trabalho ali no consultório e você tem um trabalho fora do consultório que é de dar esse apoio para as mães, para os pais, para a família mesmo. E eu acho que esse é um diferencial muito grande do seu trabalho, porque a grande maioria dos médicos que a gente vê hoje, eles estão num ritmo tão acelerado ali de consulta, que acaba quando você vai pra fora, você acaba não tendo tanto acesso a eles. E eu vejo que uma forma de que você trabalha é essa forma de um contato muito direto com os pais e mães, e isso faz com que as pessoas que são seus pacientes, né, nós que somos mães e pais de pacientes seus, te indiquem muito facilmente. Por quê? Quem não quer uma profissional que te dê um apoio também fora do consultório? Então, eu acho que a indicação do seu trabalho, ela também é muito... Você é uma profissional muito competente, tem ali toda essa base acadêmica que você acabou de falar aqui, mas essa humanidade em receber as dúvidas e estar sempre ali para poder, né, nos ajudar, eu acho que isso faz com que a indicação ela aconteça de forma muito rápida. Então, esse seu lado, essa sua jornada aí do empreendedorismo, ela foi também pautada por muita indicação, né? Por muito boca a boca. Como é que é isso? Eu recebo muito paciente por indicação, tanto de colegas quanto de próprias mães, né? E isso para mim é muito bom. Eu tenho essa disponibilidade fora do consultório. A gente sabe que às vezes é um pouco difícil, sabe? A gente tá 100%, né, disponível, porque a gente tem a vida também, né? Mas eu brinco com os pacientes que falam assim, até meia-noite eu te respondo. Porque a gente realmente tem essa correria do dia a dia. Mas eu tento ser acessível, porque às vezes é uma dúvida. Claro, gente, não dá pra fazer consulta pelo celular, não dá pra fazer consulta pelo WhatsApp. Então, muitas vezes eu até falo com os pais, tem que examinar. Mas às vezes é uma dúvida ali de recém-nascido, de coisa, né, que às vezes pra mim é simples e pra mãe tá causando angústia. Então, eu tento responder. Mas tem que tomar um cuidado muito grande para não fazer a consulta pelo celular, porque a gente acaba às vezes até errando, né, diagnóstico. Mas aí o que eu penso eu sou mãe. E depois que eu fui mãe, eu acho que eu até mudei a forma de ser no consultório. Porque antes a gente tem a teoria lá, né? E eu até brinco, às vezes eu falo assim, você quer que eu te responda como mãe ou como pediatra, né? Então assim, as pacientes ficam rindo. Então assim, eu acho que ser mãe me ajudou muito a ter esse olhar para as mães, entendeu? Ter essa empatia mesmo, sabe? Colocar no lugar dela, sofrer junto, estar junto, né? Assim, das questões de pediatria. E a gente acaba vivendo muita coisa igual, né? Assim, eu passei pelo Terrible 2, igual toda mãe passa. Eu passei pela seletividade. Eu passei pela pirraça, pela birra, pelas infecções respiratórias. Então, a gente passa muita coisa junto, né? Então, assim, estar perto dos pais, eu acho que ajuda para mim profissionalmente. E isso foi muito bom realmente, assim, porque antes, como eu fazia muitas atividades, eu tinha 2 turnos de consultório. E hoje eu consigo fazer meu consultório ali a semana inteira. Ficar no meu consultório a semana inteira. E indicação realmente é a coisa que mais ajuda a gente. Não, mas é fruto, e como a Abril falou, da sua competência, do seu trabalho. E é legal a gente trazer isso, né, Rê, porque
dá pra ser tudo, mas não dá pra ser tudo ao mesmo tempo, né? E existe um caminho do meio. A gente fala muito sobre isso. A gente tá vendo alguns extremos que eu vejo que eles são até um pouco perigosos, assim, né? Do tipo, se você é mãe, então, pra você ser uma boa mãe, você precisa de abdicar a mão da sua carreira e tal, e dedicar exclusivamente pra família. E aí você tá falando que muitas vezes você esticou a corda num lugar que nem todo mundo precisa de chegar nesse ponto, né? Igual você falou, tive um burnout, cheguei numa exaustão extrema. Mas dá pra gente achar um caminho ali do meio que a gente vai fazer o que brilha aos nossos olhos, né? Que é o legado que você quer deixar aqui, não só enquanto mãe, mas enquanto médica, do que você acredita, e conciliar com eu gosto, a gente gosta de ter exemplos reais aqui, assim, né, Bru? E que empreendem, que tomam riscos, mas ali, dentro de um caminho do meio, um caminho possível, né? Eu tô vendo um movimento muito grande disso na internet que me assusta, assim, né? Das pessoas estarem extremistas demais com isso também, assim, né? Então, assim, pra você ter uma carreira de sucesso, não dá pra você conciliar com maternidade. Existe esse caminho do meio. Que a gente possível. tem que fazer escolhas, né? Abrir mão de algumas coisas, pegar outras coisas e ver o que faz sentido. E quando a gente faz o que a gente gosta, é muito bom. É igual você, gente. Eu adoro acompanhar vocês. Dá pra ver, assim, que vocês fazem com prazer. A gente entendeu? ama. Exatamente. E é o que a gente tava falando aqui mais cedo, né? Que é, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, quais são os nossos objetivos, a gente tem as nossas metas, mas a gente desfruta muito do caminho. E o caminho, do caminho que a gente fala assim, né? Do que a gente vive no dia a dia mesmo, das escolhas que a gente faz dentro do DIG, das viagens que a gente faz por causa do DIG. Então, a gente desfruta muito disso. E esse caminho do meio da maternidade e da carreira, né? De conciliar maternidade e carreira, eu acho que os nossos filhos, como nós aqui somos pessoas que gostam do que fazem e são felizes fazendo o que fazem, eu acho que os nossos filhos sentem isso também. Porque eu acho que até a saúde da criança, ela é muito impactada pela saúde física e mental da mãe. Não exatamente. é? Você sente isso? A criança é uma continuação, né, da mãe. Eu até brinco com as mães. Às vezes chega aquela mãe esgotada no consultório. Eu falo, você tem que dormir. É prescrição médica. Por quê? Porque não existe criança bem se os pais não estão bem. Se a mãe não está bem. Né? Então, com certeza, a criança é uma continuação da mãe, sim. Então, se a mãe faz o que gosta, se a mãe tá feliz, tá satisfeita, tá ótimo. Igual eu chegava em casa tão cansada, que em vez de eu dar atenção pros meus filhos, eu falava, gente, eu falo no meu consultório, senta no chão, brinca 15 minutos com seu filho. Eu não fazia isso. Aí eu falava, gente, eu tô falando uma coisa e eu tô fazendo outra. Eu não tô fazendo bem pra mim mesma, pra minha família. Então, tá na hora, realmente, de virar o jogo. De mudar, de fazer alguma coisa. E foi muito difícil, porque eu sou simplesmente apaixonada com o Hospital das Clínicas. Sou apaixonada com os meus mestres. Né? Assim, sempre que tem coisa de fim de ano, evento de fim de ano eu vou, eles me chamam para dar aula, a gente tem eu discuto caso até hoje com um chefe antigo meu, então assim, foi uma decisão muito difícil, porque era um lugar que eu gostava de estar. Né, meu marido até fala assim, chega uma hora da vida que você tá na sua região de conforto, né, que você chegou no lugar ali que você tá confortável, então eu tava nessa região confortável, trabalhando com pessoas que eu amo, né, são mestres que eu tenho respeito até hoje, e abrir mão disso para mim foi muito difícil. Né, assim, sinto falta ainda, mas sinto que tomei a decisão certa, sabe? Mas sabe o que é legal da sua fala? É porque muitas vezes a pessoa que tá nesse lugar, ela acha que ela vai perder tudo isso que construiu, né? Igual você falou assim, abrir mão disso, parece que é um lugar que você vai perder tudo. E não, igual você falou, tenho contato ainda, participo ali de outra eventos, forma, de reuniões, tô ali no final do ano. Quando a gente sai de portas abertas, quando a gente entrega o nosso melhor em qualquer lugar que a gente vai, isso é muito tranquilo, né? Depois da gente conseguir manter essas relações e ter isso. Então, assim, não é uma porta que se fechou, não é mas foram mudanças necessárias, né? Ali que de naquele vida. momento eu tinha que fazer escolha, né? E foi o que... E o que isso te ensinou, assim, Rê? Você ter esticado essa corda, assim, você ter passado por um burnout. O que isso te ensinou sobre autocuidado? O que foi, assim, uma lição que você trouxe aí desse momento que você teve aí? Nath, eu vi que eu não estava olhando para mim. Eu vi que eu cuidava de tudo, menos de mim e da minha casa. Né? A minha casa tava aquela confusão, meus meninos, né, assim... Né, claro, tinha, né, o cuidado... Da minha equipe de apoio, tinha minha sogra, tinha minha mãe que me ajudavam, tinha um funcionário, né, que custei para conseguir uma boa, mas, enfim. Mas eu tinha, mas eu não estava bem. Eu não cuidava da minha saúde, eu não fazia atividade física, eu não comia bem, eu não tomava água.
porque ficando andando no hospital pra lá e pra cá, eu não tomava água. Então, assim, minha saúde acabou, entendeu? Tanto física quanto mental acabou. Então, eu tava numa situação onde eu não estava me reconhecendo. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Meu terapeuta falou assim, Renata, o que você gosta de fazer? Eu não tinha resposta. Que loucura. Nada, eu não consegui. Gente, eu não tinha resposta para o que eu gosto de fazer, o que eu faço na minha hora vaga. Eu só simplesmente ia, trabalhava, voltava e dormia, trabalhava, voltava e dormia. Eu não ia no cinema, eu não saía com os amigos. Eu sumi dos amigos. Eles até brincam, falam, gente, não precisa nem chamar Bedran vai vir. Porque eu tava tão cansada que eu só queria dormir para começar outro dia, para ter energia para outro dia, e eu não eu tava sendo consumida mesmo, sabe? E aí, hoje, eu aprendi que eu tenho que cuidar de mim, para eu poder cuidar dos outros, né? Assim, eu tenho que estar bem para os meus filhos estarem bem, eu tenho que estar bem no consultório para poder raciocinar, fazer o raciocínio clínico e atender aquela família da melhor maneira, acertar o diagnóstico, e então, aí eu comecei a olhar para mim. Então, hoje eu consigo fazer ginástica, eu consigo tomar água, eu consigo chegar em casa, né, assim, no horário que eu consigo ver meus filhos um tempo, eu consigo não trabalhar à noite, porque antes eu estava na loucura, dava plantão à noite, fim de semana, então... E seus filhos perceberam essa diferença, assim? Muito, eles mudaram o comportamento. Gente, a criança é uma esponja, ela absorve a gente. Então, aquele menino que estava ansioso, que estava nervoso, que estava mais agressivo, ele acaba ficando mais doce, ele acaba, né, ficando mais tranquilo, ele acaba até fazendo, né, assim, coisas que antes ele não fazia. Por quê? Porque ele não tinha oportunidade. Então, hoje eu consigo sair com o filho meu para passear, para tomar um sorvete. Eu nunca tinha feito isso, entendeu? Levar a menina em parque, nunca tinha ido. Não dava tempo, não tinha tempo. Era só trabalhar. E eles ficavam dentro de casa o dia inteiro. Ou ia pra aula, ou estava dentro de casa. Por quê? Porque eu não tinha como estar com eles. E teve uma frase de até uma pessoa que veio aqui no Digcast que falou que eu nunca mais esqueci, que é: a infância é uma terra que você pisa a vida inteira. A infância é uma terra que você pisa a vida inteira. E essa frase me marcou muito, porque é isso, né? A infância não volta. A fase adulta, ela tem muitas fases. Mas a infância, ela não volta. E quando a gente dá para os nossos filhos um ambiente saudável e começa olhando pra gente, tudo muda, assim. Eu falo até por experiência própria minha, né? Eu me separei quando o meu filho mais novo tinha 1 ano e meio. É um impacto muito grande para esse pequenininho, né, pro 1 ano e meio, e pro outro que tinha 4 também. É um impacto grande, assim. E aí, eu penso que muitas mães, por isso que eu acho que eu até quis trazer isso aqui pra nossa pauta, porque eu acho que muitas mães entram numa questão de muita culpa. E aí, ela vai ficando culpada e ela vai ficando... acaba não sendo fonte de energia boa pros filhos mesmo. E às vezes não consegue sair, né, não consegue sair. Situação. Tem alguma coisa... E assim, a nossa vida, ela vai acontecendo coisas, né? Igual aconteceu na minha, na vida de todo mundo pode acontecer. Mas a gente precisa pensar... Eu não sei se você concorda comigo, Rê, mas a gente precisa pensar que o mais importante é você dar um ambiente saudável para os seus filhos. Sim. Então, você falou isso aí, eu tava num processo de burnout. Isso não é um ambiente saudável. Não. E eu também passei, né? Separação não é uma coisa simples para ninguém. Mas eu sempre tenho isso em mente. Se eu der um ambiente saudável para os meus filhos, tá tudo bem, né? Independente das circunstâncias, do contexto que a gente tá vivendo ali, eles têm um ambiente saudável ali dentro de casa. Eu acho que isso é fundamental para a saúde da criança. Bruna, isso você tá falando é muito interessante, porque às vezes a relação do pai e da mãe não tá bem. A relação não tá boa. Só que eles não conseguem se separar achando que vai fazer mal pra criança. E acaba que aquele ambiente fica tóxico pra criança. E às vezes... Quando separa, eu já tive muitas famílias assim, depois que separa, claro que a gente, né, não quer que separe, mas se não deu certo, depois que separa, a gente vê que às vezes até o comportamento da criança muda. Porque se estava num ambiente tóxico ali o tempo inteiro, isso faz mal para a criança. Então eu acho que a primeira coisa assim que eu aprendi é que a gente tem que olhar pra gente. Entendeu? Que a gente tem que ter o nosso tempo. E às vezes não fazer nada não é não fazer nada. Você tem que ter um tempo para sua cabeça pensar. E aí, o que eu tô fazendo comigo? Tá certo? Não tá? O que eu preciso melhorar? O que eu não preciso? O que eu posso fazer aqui em casa? Porque às vezes eu ficava tão atarefada que eu não pensava. Simplesmente. Eu não vivia, eu só sobrevivia.
né? É aquele negócio de todo dia tá ali fazendo tudo, tentando dar conta de tudo, sem dar conta de nada. E a criança é muito esponja da gente, Muito né? esponja. É o que você falou. Eles agem de acordo com o que a gente age, assim. Então, nós somos muito a referência deles. E muito mais a referência do que a gente faz do que o que a gente fala, né, gente? Exatamente. Eles veem o que a gente faz o tempo inteiro, né? Exatamente. E isso que você falou, a gente inclusive gravou um episódio com a Isa. Ela tem uma empresa uma agência de marketing digital para vendas e marketing complexo, assim, vendas complexas, né? E aí eu fui fazer uma pergunta para ela assim, qual que é a dica que você dá para quem ainda sente que tá patinando no digital e tal? Aí ela falou assim, a dica que eu dou para qualquer pessoa se pergunte o tempo todo o motivo de você ter criado aquela empresa, né? Quando você vê isso, o porquê que você criou hoje o seu consultório, vendo ele como uma empresa, né? É você estar o tempo todo se perguntando isso. Pô, eu fiz isso para me servir e não o contrário, para eu poder levar meu filho para tomar um sorvete e tal. A gente tem que estar o tempo todo fazendo essa pergunta e voltando, né? É muito legal, porque hoje, na hora que você traz isso, você trouxe, ó, eu fiz por isso e agora eu consigo fazer isso, porque senão a gente vai se perdendo de novo, né? A gente se perde no caminho. A gente vai, a gente muda o foco, a gente vira, faz a curva de paciente e vai se perdendo de novo, e a gente entender, tipo assim, eu criei esse ambiente, eu fiz essa transição para isso, né? Então a minha empresa é para eu conseguir ter esse tempo aqui, é para eu conseguir ter esse tempo para eu pensar, e quando a gente tem esse tempo, a gente volta, e né? cuidar da gente, né? Hã? Mas é muito engraçado, esse negócio de patinar no digital, gente, pelo amor de Deus. Porque assim, eu tinha um emprego, tava lá certinho, né? Emprego certinho, ia, trabalhava, final do mês tava lá o salário, e aí a gente vira autônoma, né? E aí você vai abrir empresa, é aquela confusão para abrir empresa, aquele tanto de coisa. E o digital? A gente não sabe nem abrir uma câmera. Eu não sabia gravar um vídeo, né? Enfim. E aí foi, o que tem que fazer site? Então, vamos fazer site, tem que fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, muitas vezes a gente fica perdida mesmo. E muitas vezes a gente não se pergunta onde eu quero chegar. Porque a gente, às vezes, nem sabe a resposta. Exatamente. Assim, eu sei que eu quero abrir um consultório, mas e aí, o que eu preciso? Qual que é o próximo passo? Eu preciso ou não preciso? Aí a gente começa. E aí, conversar, fazer networking, conversar com pessoas, né? Tipo assim, igual vocês, que, de outra área, mas que abre a cabeça, que a gente vê que tem coisas que a gente não tem nem ideia que existe, é muito bom. A gente conversar com outras mulheres que estão na mesma situação, de profissões diferentes, de áreas diferentes, a gente aprende muito, sabe? Então, eu acho que foi muito bom ter entrado pro DIG naquele momento, né, assim. Pra abrir. Às vezes podia até ter entrado antes, mas valeu demais. É porque o profissional, o médico, né, ele se vê como médico o tempo inteiro. Poucos são os médicos que se veem como empresários. É porque a gente tá naquele meio. A gente tá lá trabalhando. Muitas vezes a gente não... Sabe assim, eu só trabalhava. E médico, gente, eu não sei o que acontece com vocês. Vocês casam com médico. É porque a gente fica no mesmo... são médicos. É uma coisa. E as pessoas às vezes falam assim, nossa, eu preciso de estourar minha bolha ali. É porque é uma faculdade muito intensa. São 6 anos, de manhã e à tarde. E depois vem a residência, que é de manhã à tarde e à noite. Então, assim, é muito tempo junto, sabe? Assim, a gente brinca que é uma outra família que a gente tem. Porque a gente fica junto, eu via mais meus colegas de faculdade do que minha família. Mas quando vira essa chave, olha como é que é legal, né? A Rê é a médica do futuro aí, vindo para te falar que existe outras formas, né? De empreender na medicina, existe outros caminhos, e sem você perder ali o seu propósito, a essência, né? Do que é essa profissão, que é tão importante. Mas... que tá tudo bem, se ver como médico, tá tudo bem, gravar vídeo, tá tudo bem, eu entender ali sobre marketing, o que eu vou, como que eu vou fazer para que o meu conhecimento chegue para mais pessoas, como que é essa dica aqui, e isso vai reverberar em clientes, isso vai reverberar em várias formas, e tá tudo bem, né, gente, né? Vamos... E o marketing e a medicina... eles, até pouco tempo, eles eram vistos como muito antagônicos, né? Não podia. A medicina tava aqui, o marketing tava aqui. É porque a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, eu não posso, às vezes, chegar e ficar prescrevendo pela internet, né? Às vezes, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Porque eu sou médica, né? Então, assim, às vezes, eu não gosto, por exemplo, de falar de
não gosto de falar, às vezes, de, por exemplo, um produto X ou Y, né? Às vezes, quando eu vejo que é uma coisa muito diferente, eu até falo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão ética mesmo, sabe? Porque na medicina, a gente tem muita coisa que poda a gente, igual no direito, né? Assim, igual quando eu falei que tem Instagram, o povo, mas você vai falar o quê? Você pode falar na internet? Entendeu? Muita gente ficou meio assustada assim. Falei, a gente pode falar. Não, mas você vai falar, isso não é, né, alguma coisa assim, errado. Não, a gente está dando dicas. Para falar a verdade, foi um paciente meu que falou assim, por que você não fala essas dicas que você fala na internet? Abre o Instagram e fala. E aí eu comecei, sabe? Mas a gente realmente tem que tomar muito cuidado com essa questão mas tem que tomar cuidado, mas tem que fazer. Eu acho que tem que sair também desse lugar, esse que é o problema. Sabe? Às vezes a gente fica com medo de fazer e acaba não saindo da... O que os meus colegas vão pensar e tal. Que se você sirva de inspiração e o colega que também não tá gostando e tá tudo bem. Quando a gente se posiciona é isso, né? Algumas pessoas vão gostar, outras não. Não tem jeito de agradar todo mundo, Não tem né? jeito e que fique quem gostar, né? Eu acho isso, assim, eu faço o que eu acho que é certo, o que eu, né, assim, aprendi que é certo, né, na medicina, e é isso, assim, claro que vai ter gente que vai achar bom, claro que vai ter gente que vai achar ruim, só a gente sabe da nossa história, né, isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes o outro não se coloca no nosso lugar e não sabe como foi nosso caminho, então a gente sabe o caminho que a gente percorreu, a gente sabe o que a gente passou, e a gente sabe por que eu tomei essa ou aquela decisão, né? Mas é isso. E tudo é a intenção, né? Eu tenho certeza, conhecendo você, como a gente conhece aqui, a sua intenção em disponibilizar esses conteúdos na internet... Óbvio que você quer mais clientes, mais pacientes. É claro, você também você é uma profissional. Mas eu tenho certeza que existe uma intenção genuína de ajudar ali. Então, se você olha pra dentro, você sabe da sua intenção. E as pessoas que te conhecem sabem da sua intenção. Gente, e por que não democratizar um conhecimento que é tão específico? Por quê? Muitas vezes a gente tem pessoas ali que, por algum motivo, não vão chegar até você. Mas eles podem ter acesso a um conhecimento que você tem. Que talvez um médico, que é o médico que ele tem ali acesso, não vai ter o mesmo conhecimento. Então, você está democratizando o seu conhecimento. E isso é bonito, é genuíno. Eu acho assim, o que a gente tem que... Né, assim, o que eu tento fazer até o rapaz do vídeo fala, Renata, eu te vejo aqui no vídeo pessoalmente é a mesma pessoa, sabe? Porque é isso, porque assim, eu sou desse jeito, né? Assim, eu gosto de falar, eu falo com os pacientes, eu gosto de falar, às vezes eu falo até demais, mas eu tento passar o que... né, assim, o conhecimento, enfim, que a gente sabe, mas da forma mais clara possível, né? Tem gente que é melhor para escrever, eu sou péssima para escrever. Tem gente que é melhor para falar, tem gente que é melhor para, enfim. E aí é isso, assim, eu tento passar o conhecimento mesmo de forma clara, prática, objetiva. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não, você faz isso, não mas tenta, não. Isso. Você faz isso, continua fazendo. Que é muito importante esse trabalho que você faz. Às vezes são dicas que para você são bobas, óbvias e são muito importantes pro dia a dia de nós mães. A gente precisa desse suporte, a gente precisa de ter pessoas de referências como você falando, né, trazendo ali conteúdo de valor pra gente, né, porque é isso, quanto mais mães com informação pertinente, felizes, levando uma maternidade leve, né? Exatamente. Melhor esse mundo vai ser. E pensando agora, né, você já fez uma transição de carreira, agora você já tem um tempo aí com o consultório, tá tudo indo super bem. Quais são os próximos passos aí, os próximos desejos, sonhos? Você pode abrir aqui pra gente? Olha, eu gosto muito de dar aula. Eu amo dar aula. Né, assim, minha mãe foi professora há 1000 anos, aposentou como professora, eu fui professora há vários anos. Então, assim, eu tenho vontade de voltar a dar aula. Né, assim, eu gosto muito de dar aula. Então, assim, não fecho porta para voltar a ser professora, né, não fecho porta e às vezes até aula online, né, assim, eu tenho vontade, assim, de fazer. E funciona? A aula, a medicina... Eu queria o curso. Queria fazer curso, sabe? Entendi. Você fazer um curso e disponibilizar. De pediatria, alguma coisa desse tipo. Porque eu gosto de dar aula. Eu gosto de falar. Sabe? Eu falo demais. Não, maravilhoso. E aí, assim, meu plano realmente é continuar no consultório, né? Assim, tem 2 anos só que eu tô exclusivamente no consultório. Tem muita coisa ainda para fazer, né? Assim, muita coisa. Mas eu acho que cada dia é um dia. E gosto de dar aula. Isso aí é uma coisa que eu faço com prazer. Então, eu não sei ainda se eu volto para dar aula em faculdade, se eu começo a
a fazer Online. curso online, não sei, ainda Nossa, tá. olha, tá vendo, gente? Quem fala que médico não tem visão empreendedora? Olha isso, já curso online. Nem Eu- queria sair lá do HC, Nem agora queria. já tá aí, lançando Ô, gente, meu digital. coração doeu, viu? Pra eu pedir demissão foi doído. Ah, mas sempre Mas é. é uma... São decisões, né, que a gente tem que tomar e que sempre vão existir os pontos positivos e os negativos. E principalmente numa transição de carreira, numa decisão, assim, muito difícil, o que a gente sempre fala gente, parece bobagem, mas coloque os pontos positivos e negativos no papel, porque só assim você vai ter uma visão ampla e clara de todas as consequências do sim ou do não. Então, você precisa entender isso, né? Você precisa ter isso de forma clara. Mas é isso, sempre vai, em algum lugar vai doer. Né? Em algum lugar vai doer, não tem erro. Ô Rê, e a gente já tá indo aqui para as nossas perguntas finais aqui do DigCast. E você tem uma carreira aí brilhante mesmo. E acho que você... Vejo Renata de um tempo atrás, assim, já consigo ver uma mulher Diferença. muito... Não, mas eu fico assim, gente, a Renata, ela deve ter nascido assim, né? Uma mulher competente, forte. Mas se a Renata de 20 anos entrasse por aquela porta ali, o que você diria pra ela? Nossa, gente, a Renata de 20 anos atrás era muito medrosa. Era. Eu tinha medo de errar mesmo, sabe? Assim, eu era mais insegura, eu era mais... é aquele negócio, né? Vou chegar, fazer concurso, e minha vida é essa e acabou, né? Eu acho assim, eu não me imaginaria assim, largando, abrindo mão de tudo e ficando como autônoma, sabe? Uhum. Eu acho que o que a gente tem que falar pra gente é que a gente dá conta. Abrir a cabeça, eu acho que o mundo mudou, muita coisa mudou. A gente tem que acreditar na gente, tem que confiar na gente, né? E é igual a Nath falou, pensa e vai, porque senão você muda de caminho toda hora. O A planejamento gente é muito muda de importante. caminho o tempo todo. Então, eu acho que eu não, Renata, de 20 anos atrás, acho que não acreditaria que eu iria abrir mão de tudo, mas graças a Deus deu certo e eu acho que a Renata, de 20 anos na frente, tem muita coisa ainda para fazer, sabe? Nossa, demais. Deixa eu só quebrar um protocolo aqui, fazer Por uma favor. pergunta pra Rê. Rê, você tem contato com muitas mães, com muitas crianças, e eu tenho certeza que muitas mães vão nos ouvir aqui, né? E dentro aí de tudo que você vê no consultório e até fora dele, qual que era a dica, assim, principal que você daria pras mães, assim, em relação aos filhos? Escuta o coração. Porque a gente tem mania de escutar todo mundo menos o coração. E eu vejo muitas mães que chegam lá cansadas, exaustas, porque a tia falou uma coisa, a vizinha falou outra. Todo mundo, a gente fala querendo ajudar. Todo mundo fala querendo ajudar, querendo dar um conselho, mas a gente tem que escutar o coração. Eu já tive mãe que chegou aos prantos porque ela não pegava o filho no colo, porque falaram que o menino ia ficar mimado. Sabe? Aos prantos, a hora que eu pus o menino no colo dela, eu falei assim, fica com o menino no colo o tempo que você quiser, porque eu, se pudesse, estava no colo da minha mãe até hoje. A mãe começou a chorar. Então, eu acho assim, a gente se cobra demais. A gente se cobra demais. As mães se cobram demais. A gente tem que dar conta de tudo e a gente não é máquina. Uma hora a gente pifa. Então, se eu pudesse dar um conselho para as mães, é escuta o coração em todos os sentidos. Na maternidade, na profissão, porque eu acho que a gente tem que estar bem com a gente, sabe? Não, eu quero dar meu depoimento pessoal disso, que eu acho que é importante. E eu recebi muitas pessoas falando assim, Nath, obrigada por você ter falado sobre isso no seu Instagram. E na época passou, então não ficou... porque uma vez eu escutei de um médico que eu sigo no Instagram, que eu admiro muito, ele falando isso. Ele falando assim, olha, filho, vem com manual de instrução sim. Basta você olhar para ele... escutar o seu coração, estar ali presente, para você ler. É claro, gente, que a gente não tem as informações, eu não tenho a base acadêmica de um médico, mas se a gente verdadeiramente, né, para ali para entender, a criança é única, né, todos nós somos únicos, então se a gente para ali para verdadeiramente entender aquilo... E ninguém conhece mais o filho do que a mãe. Do que a gente, exatamente. E foi muito doido, porque eu tenho um filho de 3 anos e meio, né? E o meu filho começou num domingo, ele começou com um negócio muito bobo, assim, no olho. Parecia uma conjuntivite até. E uma secreção. E aí, na época, né, e tal, ele tinha uma outra pediatra, eu não conhecia a Rhea ainda, conhecia através do DIC. E aí, enfim, resumindo o caso, mandei falar, conjuntivite e tal.
compro o colírio X. O colírio X precisava de receita. E a minha vizinha, que é médica, que eu nunca tinha pedido absolutamente nada pra ela, porque a gente não faz isso, né? A gente vira pro médico e fala assim, me dá uma receita. Esse dia era um domingo, no outro dia era um feriado. E eu peguei e falei assim com ela, eu falei assim, ô Luciano, você importa de me dar uma receita de um negócio bobo, porque é um colírio, mas que eu não consigo comprar sem? Ela falou assim, posso ver seu filho pra eu te dar essa receita? Eu falei, pode. Ela foi lá em casa, viu ele, falou, olha, eu não sei se isso é uma conjuntivite ou não, mas ele tá ótimo, escutou o pulmão, falou, ele tá ótimo. Na segunda de manhã, isso foi domingo, meu menino, ótimo, domingo. Na segunda de manhã, eu olhei pra ele e falei assim, não tá legal. Tem alguma coisa de errado com esse menino. E eu virei pro André, meu marido, e falei assim, tem alguma coisa de errado com ele? E o André falou, Natália, isso é coisa da sua cabeça e tal. E aí, eu falei, Renata, você tá em BH e tal? Tô. Falei, você pode ver meu filho? Posso. E olha que doido, gente, ele não tava tossindo, não tava com nada assim. Fui levar ele na Renata e ele já foi internado no mesmo dia. E ele tava com uma pneumonia que ele teve super séria, né? E se eu não tivesse me escutado, e eu não tinha dimensão do tanto que uma doença respiratória numa criança, né? Ela evolui rápido, de uma forma absurda, né? Então, assim, eu lembro que eu cheguei com ele lá, você falou assim comigo, vai com ele agora lá no pro hospital e tal. Eu falei, não, eu vou passar em casa, pegar a mochila, você falou assim comigo, vai com ele pro hospital. Aí eu falei, uai, tem alguma coisa aqui que não tá... Vai agora, né? Vai agora e tal. Se o André quiser passar em casa, vai agora. Aí eu falei, tem alguma coisa aqui, então tá muito sério. E a gente chegou, ele ficou internado, ele ficou 1 semana internado, né? Foi muito sério, foi um episódio que me marcou muito, foi uma coisa muito séria que eu vivi, mas foi isso, eu virei e falei, tem alguma coisa estranha com esse menino, e não era tosse, não era nada, mas é o coração. E se a gente não escuta, né, assim, isso é muito sério, assim, poderia ter evoluído para uma coisa muito... Todo mundo falando que estava tudo bem, né? Exatamente. Às vezes o seu marido ali não percebeu, igual você, não teve a percepção sua. Ia passando, e aí o paciente, eu até brinco com as mães, a melhor é lenta, mas a pior é rápida. Muito, assim, o menino piora de um dia para o outro. Foi assustador, sabe? E é isso. Eu falo com as mães, falo, olha, você conhece seu filho 24 horas, eu tô aqui há 1 hora. Então, se você me fala que tem alguma coisa errada, nós vamos atrás de saber o que é, porque... É isso. E eu lembro que ele ficou internado, teve que usar antibiótico. Ficou internado com oxigênio, ele quase foi parar no CTI, né? O médico queria internar no CTI e eu fiquei desesperada. Eu falei, que CTI? Que isso, menino? Como assim? Tava bom ontem. Tava bom ontem, CTI. E assim, foi horrível, foi a pior semana da minha vida, mas foi um grande aprendizado. E assim, gente, deixa o povo achar que a gente é louca e tal, a gente, sabe? Deixa, não, mãe sendo mãe, gente. Exagerada, mas assim, a gente precisa de seguir a nossa intuição. A gente fala isso, a intuição também pro empreender. A gente fala tanto que a intuição... Tanto que nós mulheres, a gente tem a intuição mais aguçada, né? Isso é muito do feminino. Como que a gente pode levar isso pro nosso negócio, pro nosso dia a dia, né? Pro nosso maternar também, porque às vezes, é o que eu falo, né, a intuição é o WhatsApp de Deus, e quando a gente tá muito desconectada, né, nesse ritmo que muitas vezes a gente cai nesse lugar, né, igual você falou, a gente nem toma água. Eu não tomava água, vocês têm noção do que é isso? Não, tem. Não tomava água, por quê? Porque eu não tinha às vezes como ficar indo no banheiro dentro do hospital, então eu tomava água de manhã e à noite, às vezes não almoçava. Então, isso é muito importante mesmo, da gente escutar o nosso coração. E aí, Rê, a gente tem um outro quadro aqui, que é o nosso avião plotado aqui do Digcast. O que quer dizer o nosso avião plotado? A gente, desde o início do Dig, a gente fala assim, porque quando a gente tiver o nosso avião plotado, confia, mulher, é um avião mesmo. Um avião de verdade, tal, vários lugares. Que a gente vai pegar todo mundo aqui. Vocês vão me colocar lá dentro. Com certeza, segredinha, vou pegar todo mundo, botar no avião. E o que o avião quer dizer pra gente? Liberdade de escolha, né? E que é diferente para cada um. O sucesso é diferente para você, que é diferente para mim, liberdade de escolha. Mas a liberdade de escolha passa muito pela liberdade financeira. Então, aqui o avião plotado é essa materialização dos nossos sonhos, né? Da gente poder, igual você falou, ai, Nath, você estava lá na Itália, que delícia e tal. E muitas vezes as pessoas nem entendem isso. Falam assim, gente, minha menina tem que ter casado, tem filho, tá viajando. Sozinha, né? Sem família, que é isso? Eu tava lá curtindo até, voltei felizona. E fez bem pra você, bem e fez bem pra sua saúde, fez bem pra família, exatamente. Foi uma delícia, e bem pro trabalho, enfim. Então, a gente tem o nosso avião plotado. Qual que hoje, Rê, é o seu avião plotado, assim, que você fala assim, nossa, tô querendo, é isso que eu tô buscando, é isso que eu quero, pode ser pessoal, profissional, à vontade. Nossa, que pergunta difícil, a gente tinha que ter combinado isso antes. Olha...
Eu acho que o que eu quero mesmo, sim, o que me deixa tranquila é, às vezes, eu sou muito família, sabe? Então, assim, eu gosto muito de estar com a minha família. Então, ter uma liberdade de tempo com a minha família é importante. Então, para isso, a gente tem que ter um pouco de liberdade financeira. Sim. Né? E a gente, como autônomo, é um pouco... Até construir isso demora um pouco. Então, assim, meu sonho mesmo é poder, às vezes, estar com a minha família e não ter necessidade de estar tão presente no meu trabalho. Porque hoje, se eu trabalho, né, eu tenho. Se eu não trabalho, eu não tenho. Então, hoje, meu trabalho é 100% dependente da minha presença física. Então, o que eu queria, assim, meu sonho, o que eu queria é ter um trabalho Achar híbrido. esse caminho. Olha meio o curso termo. digital. Olha aí, gente. Eu quero, é uma coisa híbrida, né? Porque eu tenho necessidade de estar com pessoas, eu gosto disso, mas eu também não queria 100% isso, porque realmente eu sinto falta de estar também com minha família. Gente, às vezes eu passava um mês sem ver meu pai. Um mês. Aí, um mês, minha mãe fala, Renata, você não vem aqui não? Nem te chamo mais, nem te conheço. Porque é isso, não tinha tempo, né? E eu só fazendo um adendo, Bru, você falou do curso, mas o que a gente vê hoje é que também existem outras formas, né, Rê? Esse trabalho que você faz na internet e tal, aumenta a sua percepção de autoridade, que te permite cobrar mais caro. Então, você também você consegue também outras formas de você aumentar a sua percepção de valor, e não necessariamente, Sem aumentar o tempo, né? Uhum. Exatamente. É. Então, assim, existem caminhos e isso demanda construção e tempo. Não é da noite pro dia, mas quando a gente tá mirando lá pro nosso avião, né? Ele vai chegar com 5, 10 anos, mas ele tá... Quando a gente tá no caminho... Ai, que delícia Deus te quiser. escutar! Ótimo! Vocês gente são muito amou. queridas, você sabe, Você né? também, você As também. famílias são muito queridas. Nossa, a gente é apaixonada com você, Rê. Como eu falei, é uma entidade. Assim, Uma eu quero- entidade. Eu quero que entre uma luz quando a Rê aparecer nesse Digcast, porque pra gente é uma honra receber uma pessoa que é autoridade e que é extremamente humana, é uma referência como médica empresária, uma referência como médica mãe, uma referência pra gente, assim, Rê, o que você fala pra gente não tem dúvida, não, A gente né, Bru? acredita muito, né? A gente só coloca em prática Sim. porque a gente confia 100%. E a gente precisa de cada vez mais referências como você, pra gente poder ter ali como padrão, como referência, se espelhar, que outros médicos possam se espelhar também no seu exemplo ali, Rede, tipo de, não só de transição de carreira, mas tá ali mostrando uma medicina acessível, uma linguagem acessível que ajuda. Então, eu acho que isso é muito importante, né, Bru? Sem dúvida. E foi maravilhoso. Tenho certeza que todas as mães vão amar escutar. E as não mães também, né? Escutar a Rê. Claro, porque é uma história que inspira não só por isso, né, Bru, mas também pela coragem, né? Esse autocuidado, é a gente se olhar. Então foi muito legal, Rê. A Foi gente maravilhoso. amou. Muito É um obrigada. prazer, muito obrigada. Eu que Amamos. agradeço. É sempre muito bom estar com vocês sabem disso. Que bom. E eu só tenho que agradecer, gente, de verdade. Eu acho assim, fazer parte do DIG pra mim foi muito, muito, muito importante, principalmente no momento de transição de carreira. E super assim, abrir a cabeça, tem muita coisa ainda, né, gente, pra aprender. A sensação Sim. que eu tenho, quanto mais a gente estuda e mais a gente vai atrás, mais coisa a gente tem pra descobrir. Mas eu queria agradecer demais vocês, a confiança, né, de entregar os presentes de vocês, que são os filhos, na minha mão, e falar que eu tô super à disposição sempre. Não, e a gente muito entrega de obrigada. olho fechado. Rê, obrigada a você por tudo isso que você representa, não só na nossa vida aqui pessoal, né? Mas no DIG também. E para as mulheres, os homens que estão escutando agora, vendo a gente aqui no DIGcast. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada, gente. Então, Temos um episódio temos incrível. um episódio e até o próximo. Beijos. Beijos. Tchau.